Olá pessoal, graça e paz. Bom, eu já tenho alguns vídeos com esse tema gravado aqui, mas enquanto o Espírito Santo estiver falando comigo assim profundamente, eu sinto que eu vou precisar ficar repetindo ele várias vezes, porque isso está sendo assim muito impactante para mim. Tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição, que eu coloquei, você precisa sair do automático. Essa revelação, né, tem me feito assim uma mudança no meu interior assim inacreditável. São alguns vídeos que estão na playlist da Lei da Atração, né? Eu tenho estudado sobre a Lei da Atração e o que a Bíblia diz. E aí você viu aí no título do vídeo que fala, né? Você tem noção do como que as suas emoções interferem na sua fé? E aí eu quero ler com vocês uma passagem que diz o seguinte, ó, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte, ó: Não se aflijam com nada. Essa versão é a versão da Bíblia Viva, né? Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueça de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Gente, olha isso. Aqui a gente entende que Paulo está dizendo que se você entrega aquilo que está te afligindo a Deus, então você faz a sua oração ao Senhor e você agradece por isso, quer dizer, agradecer antes de acontecer, você já está agradecendo pelo que ele vai fazer, por ele ter te ouvido, por saber que ele vai ouvir as suas necessidades, automaticamente a paz entra no nosso coração. A paz conserva a nossa mente. Gente, aqui ele é bem explícito. A paz conserva a sua mente. Olha o que acontece com a gente, ou é só comigo, né? Eu não acredito que seja só comigo. Você tem algo que você está colocando aí diante de Deus e que você está pedindo. Talvez você está pedindo uma porta de emprego, talvez você está pedindo a cura sua ou de seu filho, talvez você esteja pedindo a melhoria financeira. Eu não sei o que você está colocando em oração aí diante de Deus, né? Mas vamos lá, você acabou de fazer a sua oração. Qual é a nossa maior dificuldade? Primeiro, se você orou a Deus e pediu, por que você vai orar por isso de novo? A gente fica repetindo a oração, inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso. Quando eu entendi que aquela passagem que fala da importunação não é essa palavra que Jesus usou na Bíblia, então depois você assiste o vídeo, vou deixar aqui embaixo. A Bíblia ali não está falando de importunar a Deus. A Bíblia ali está mostrando que não importa a situação, se a gente, ser humano, atende o pedido de um amigo, quanto mais o Senhor. Mas depois você assiste o vídeo. E o segundo problema que a gente tem é o seguinte, eu vou usar o meu exemplo, quando essa palavra começou a fazer mais sentido para mim. Eu orei a Deus porque eu precisava honrar um compromisso financeiro na qual eu não tinha dinheiro nenhum na conta para poder honrar esse compromisso. E eu lembro que eu acordei de manhã, eu tinha lido eu li essa passagem, eu estava lendo sobre isso em um livro, e eu acordei de manhã e falei para Deus isso, eu falei: Deus, hoje eu acordei, né? Inclusive eu acordei por isso, não sei se já aconteceu isso com você, de você estar dormindo e de repente você acorda com a sua mente pensando no problema, com a sua mente pensando naquilo que está te dando aflição, e foi o que aconteceu comigo. E eu acordei e já gera uma vibração ruim, é uma emoção ruim, é um sentimento ruim. E aí, repara como é que acontece na nossa vida. Toda vez que você se lembra daquela situação que você precisa resolver, mas que você já orou, qual é a sua emoção? Se a sua emoção é frustração, tristeza, preocupação, ansiedade, não tem coerência com o que a Bíblia está dizendo aqui. Você orou a Deus e a Bíblia diz que quando você entrega ao Senhor a sua necessidade, a paz que excede todo entendimento, que a gente entende que essa paz que excede entendimento é uma paz que, ainda que o nosso exterior esteja o caos, a gente, né, dentro de nós há uma paz. Ela guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. Então por que não está guardando? E isso para mim foi uma revelação muito profunda. E quando eu entendi isso, foi um processo no início estranho, porque eu falei: ok, Deus, eu já entendi
que eu não... Porque eu, estudando a lei da atração, uma coisa que se fala muito é que você tem que ter emoção positiva. E aí começou meus conflitos. Mas como que a gente tem uma emoção positiva diante do problema, diante do caos? Aí eles explicam, porque você tem que acreditar, você tem que crer que essa situação vai mudar, então você precisa trazer existência com aquilo que você pensa. E é isso que esse versículo está dizendo aqui. Só que aí eu falei, ok, Deus, só que vira e mexe, a minha mente é tomada pelo pensamento e de repente a emoção já foi até gerada, é quase que automático. Por isso que eu falei do vídeo sair do automático. E eu falei, mas aí como que muda essa emoção? E aí nesse dia que eu falei, Deus, ok, eu fiz uma oração, pedi para que o Senhor me auxiliasse, mas agora o meu sentimento não é de paz. Eu continuo preocupada. O que tá errado? E aí Deus falou para mim assim, ó, primeiro você precisa entender para que serve essa emoção. Então por isso que eu fiz o vídeo do automático, porque eu sou uma pessoa que sempre vivi muito no automático, então eu meio que ignorava as coisas que eu estava sentindo e eu não entendia que a minha emoção, e é isso que eu quero fazer, por isso que eu gravei esse vídeo falando só sobre essa parte. A sua emoção, ela é o sinal que te mostra que você não está em coerência, em fé com o pedido que você fez a Deus. A Bíblia não diz assim, ó, acho que se eu não me engano é Marcos, né, que diz assim, se você pedir e não duvidar, recebereis. Você já parou para pensar que se você tem uma emoção negativa a respeito do que você pediu, é porque isso é a mesma coisa que uma dúvida? Como assim, Isabela? Se você orou a Deus pela porta de emprego e hoje você acordou preocupado, a preocupação está te revelando que na verdade você não acredita. Isso para mim foi um choque, porque a gente fala que acredita e a gente acredita que acredita. Você entende isso? Mas isso é tão interno dentro da gente. Então a tua emoção, ela é a tua bússola. Ela tá te mostrando, olha, você ainda não está acreditando. E o mais legal, gente, é que Deus, ele é tão misericordioso que nesse dia que eu fiz essa oração, eu falei pra Deus, então o que tá acontecendo? Aí Deus vai na raiz. Porque assim, ó, a gente, por mais que a gente diga com os nossos lábios, que é o meu caso, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus existe, pra mim, não, quando você tem essa fé concreta, você manifesta. E é isso que é isso que Jesus falou inúmeras vezes aqui na palavra, inclusive quando ele fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, diz ao monte, move e ele se moverá. Olha que interessante, Deus não disse assim, ó, Jesus não disse assim, ó, se tiver que fé como um grão de mostarda, peça a Deus para mover o monte e o monte se moverá. Não. Ele está dizendo que você vai dar uma palavra de ordem e essa palavra de ordem vai se manifestar. E isso vai depender de quê? Da sua fé. Então a tua emoção, ela te revela que você não está conectado em fé naquilo mesmo que você pediu. Então o que eu tenho que fazer, né? Aí uma menina no meu Instagram, quando eu compartilhei isso, me perguntou, mas aí como que a gente faz? Você precisa ir falar com teu pai. Como eu fiz, falei, Deus, ok, eu já entendo que eu tive uma emoção negativa a respeito de algo que eu já orei ao Senhor. Então se a minha emoção... Porque, gente, se você pede para Deus e você crê que Deus vai fazer, a emoção que tem que estar transitando na gente é qual? Expectativa, alegria, porque você crê que Ele te ouviu, então Ele vai te responder. Amor, gratidão. Essa é a emoção que tem que manifestar toda vez que você se lembrar daquilo que você orou a Deus. Então, se você se lembra daquilo que você orou a Deus e não são essas emoções que você sente, é porque você ainda não acredita. E aí, por que você precisa colocar isso diante de Deus? Porque Ele vai precisar te revelar. No meu caso, eu entendi que eu declarava com meus lábios que eu cria que Deus ia fazer. Mas dentro de mim, na verdade, eu não acreditava. E aí Deus me mostrou um motivo. E aí eu falei lá no vídeo do automático qual era o motivo que não me fazia acreditar, que estava ligado a um decreto, vamos dizer assim. Estava ligado a algo que eu acreditava, um decreto que eu construí. E aí eu queria também falar isso pra vocês, ó. Eu estava numa consagração e a irmã ministrou sobre a mulher do fluxo de sangue, que é uma passagem super conhecida. E ela trouxe alguns princípios dentro disso que eu tô estudando e foi uma bênção. E aí uma das coisas que ela falou foi isso. Aquela mulher, ela tinha um decreto sobre ela. O que o mundo lá fora tá chamando de crença limitante pode ser um decreto que tá sobre você.
E aí nem sempre um decreto é uma palavra liberada por alguém. Às vezes o decreto que está sobre você é a maneira que você aprendeu a viver. No meu caso, eu aprendi a correr atrás das coisas para mim, porque na minha cabeça, se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. E aí eu transferi essa maneira de ver a vida, essa crença, esse hábito, esse decreto, né, para o meu relacionamento com Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha um decreto dado por médicos. Olha, você tem uma doença, não conseguimos te curar, você vai morrer com isso. A Bíblia não fala dos médicos, o que os médicos falaram para ela. Só fala que ela gastou muito dinheiro e ninguém conseguiu solucionar o problema dela. Então, provavelmente, o que ela ouviu foi isso, né? Olha, não tem jeito, você vai morrer assim. E ela tinha um decreto sobre ela. E olha que interessante. Na mente dela, ela diz, se tão somente eu tocar na orla do manto, eu vou ser curada. E quando ela se aproxima de Jesus, né, ela não fala com Jesus, ela não pede a Jesus, ela não conversa com Jesus, ela simplesmente toca. E eu amo essa passagem porque essa passagem diz que dele saiu virtude. Em algumas passagens a tradução é bondade. Havia tanta vontade em Jesus em curar, em manifestar a cura, que aquela mulher não precisou falar nada com ele. Mas isso começou aqui, ó. Ela não disse, eu vou lá tocar, mas se eu conseguir chegar até ele, porque no contexto, né, judaico, aquela mulher era considerada impura, então ela não podia encostar em ninguém, ela não podia transitar no meio de ninguém, ela precisava ficar recolhida. Então, ela avança em cima do próprio decreto dela. Ela usa o próprio decreto dela de não poder tocar em ninguém. E uma menina falou isso lá na consagração, né? Trouxe essa revelação de que, nossa, a mulher, ela usou o próprio decreto contra ela, a favor dela. Ela reverteu e tocou em Jesus sem poder tocar. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, que tem a ver com o que eu quero falar para vocês, começou na mente. E aqui diz que a paz vai guardar a nossa mente. E aí é a hora que eu entendo que quando você de fato consegue entregar a sua oração para Deus e manifestar a fé que agrada a Ele, e aí essa irmã que ministrou, a Sandra, ela falou uma frase espetacular, que ela disse, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Quantas vezes você já orou aí a Deus dizendo, Deus, você tá vendo o que eu preciso, e nada aconteceu. Mas quando você creu que Deus ia fazer, você começou a profetizar, a declarar. Isso é outra coisa também que a gente precisa usar muito. O mundo tá usando isso, gente. Por isso que eu comecei a estudar a lei da atração. Porque eu tô percebendo que as pessoas lá fora, elas estão aplicando princípios bíblicos. Só tá mudando os nomes, mas é princípio. E você precisa entender que salvação é uma coisa e princípios bíblicos é outra. A salvação, ela é um dos princípios, mas não existe só esse princípio. Então eu posso viver vários princípios em Deus e não ser salvo, porque a gente crê que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Mas para a gente não fugir muito do que eu quero dividir com vocês foca na sua emoção. Orou a Deus? Começa a perceber como que você está sentindo o seu pedido. O que tem que geracionar em você é fé. E quais são os sinais da fé? Expectativa, gratidão, amor e paz. É isso que você tem que sentir quando você lembrar. Meu Deus, eu te pedi um emprego. Glória a Deus pela porta que o Senhor vai abrir. Outra coisa que você pode fazer também para te ajudar a ativar a sua fé. Libera palavras, né? Nesse dia, né, eu contei no outro vídeo, Deus me deu um versículo. E me ajudou porque eu fiquei repetindo aquele versículo para mim vários dias. Então, Deus fala pra gente profetizar. Usa os seus lábios e começa a declarar. Deus, obrigada pela porta que o Senhor abriu. Se for um emprego, né, usando esse exemplo. Deus, obrigada por esse emprego maravilhoso que o Senhor abriu. Já vai profetizando, porque isso também vai mudar a sua emoção. Porque normalmente a gente pensa assim, ai Deus, mais um dia e nada do que eu pedi, né? Eu tenho aprendido a manifestar a fé. E eu tô louca pra voltar aqui contando as manifestações que aconteceram na minha vida por Deus, né? Através da fé, né? E o Senhor liberando. Mas eu tô dividindo já, como eu falei, eu decidi gravar esses vídeos para dividir o meu processo, porque eu sei que talvez você esteja vivendo o mesmo processo que eu tô. Então, Isabela, o que tá mudando pra você? A minha maneira de encarar o mundo e as minhas emoções, porque a gente sabe que doenças como pânico, ansiedade, né, depressão, são doenças totalmente que mexem nas nossas emoções, são emocionais.
Então, poder entender a minha emoção e trabalhar em cima disso tem me ajudado muito em relação à ansiedade, alguns gatilhos que eu tinha e que me dava outros problemas psicossomáticos, como enxaquecas, como insônia. Então, você viveu um dia inteiro em fé, que você crê que Deus vai fazer, mesmo que a tua realidade você não esteja vendo, é extraordinário. Eu digo pra vocês que a minha percepção é que viver um dia em fé é tão bom quanto já ter manifesto, porque eu acho que tenho certeza, é como Paulo fala pra gente, né? Agradece por aquilo que Deus, pelo que você orou, porque você crê que Deus vai fazer. Então você vive, o meu sentimento é como se isso já tivesse acontecendo, entende? Eu sei que quando acontecer, minha alegria vai ser muito maior porque vai ser palpável, mas dentro de mim tá mudando. E isso me dá um bem-estar, isso me dá alegria, isso me faz dormir tranquila, isso me dá paz, que é exatamente o que o texto nos garante aqui, tá bom? Bom, Triguinho, espero que essa palavra te abençoe. Graça e paz.